Fala galera do primeiro ano, mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, e vou trabalhar com vocês o seguinte tema hoje. Antes eu vou dar um lembrete geral para a gente ter noção do que vai ser falado, né? Porque na verdade é uma continuação, vocês vão perceber que é uma continuação de vários assuntos, né? E cada vez ele vai se tornando mais complexo e mais interessante também. Então é o seguinte, lembrando que quando há fecundação, existe aquele processo inicial da segmentação, da divisão de células, formação da mórula, da blástula, enfim, de todos, da neurula, né? Depois a organogênese e tudo mais. O que acontece é o seguinte, um desses processos, uma parte de células vai dar origem ao embrião em si e outra parte aos chamados anexos embrionários, que é um dos motivos, assim, um dos temas da aula de hoje, beleza? Só para a gente entender, essas células iniciais, elas são chamadas de células-tronco embrionárias e elas têm um poder enorme, assim, um interesse muito grande da parte assim, da ciência e tal, para resolver várias questões de doenças que existem e muitas vezes sem solução. Então vamos lá, gente. Uma matéria que eu trouxe do site Eu País, beleza? Transplante de células-tronco devolve visão a pessoas cegas. Beleza, então assim, gente, nessa doença que a gente vai falar, essa primeira forma, né, que está aparecendo aqui na tela para vocês, é a visão desfocada. Como essa pessoa com a doença enxerga, né, o mundo. E aqui, teoricamente, uma visão normal. Sim, só por uma simulação, né, gente? Há muitos anos, né, eles buscam, né, cura para doenças como Alzheimer, diabetes, infarto. Porém, né, muitas vezes, né, esses objetivos ainda não conseguiram ser concretizados. Mas eles buscam, né, através das células-tronco, reverter doenças, assim, de certa forma, incuráveis. Nos Estados Unidos, eles fizeram um transplante com essas células-tronco embrionárias que eu falei para vocês, que elas são capazes de se transformar em qualquer tipo de tecido do corpo. Tecido muscular, tecido nervoso, enfim, né? E esse estudo, essa tentativa, devolveu visão a pessoas que eram cegas por causa dessas doenças, né? Ele também, de certa forma, para pessoas que o procedimento não conseguiu curar, ele levou pelo menos a uma melhor qualidade de vida. Foram 18 pacientes que sofriam de duas doenças bem sérias na retina. Retina é uma camada que tem lá no fundo do olho que recebe a imagem e projeta para o nervo óptico que vai lá para o cérebro, né? As duas são incuráveis e são a causa mais comum de cegueiras entre jovens e adultos. Uma delas sozinha, só uma dessas doenças, chega a atingir cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. Quer dizer, um número enorme, né, pessoal? Apesar de nem todos os pacientes terem se beneficiado do tratamento, a maioria envolvida no estudo teve sua visão melhorada, algum deles de maneira considerada pela equipe como espetacular. Essas doenças seriam a doença de Stargardt e a degeneração macular. Aqui, pessoal, está sendo representado o fundo lá que eu falei para vocês, a retina. Então a imagem vem aqui na retina, até de maneira invertida, ou seja, de ponta cabeça, é transmitido pelo nervo óptico até o cérebro, onde a imagem é interpretada. A doença em si, as doenças estão nessa área aqui, que eles conseguiram, através da célula-tronco, fazer o processo de reversão dessa doença. Muito bem, pessoal. Entrando especificamente na aula de hoje, que tem a ver também com a reportagem. Reconhecer o que são esses anexos embrionários, em especial de répteis, aves e mamíferos. Compreender as funções específicas de cada anexo comparativamente entre esses grupos. E também entender o que são essas células-troncos que a gente acabou de falar e a importância dos seus estudos para a solução de algumas doenças hereditárias até hoje sem cura. Muito bem. O que seriam esses anexos embrionários? Como eu falei para vocês lá, pessoal. Num determinado momento, acontece lá a formação das células que vão formar o embrião e células que vão formar esses anexos. Esses anexos não pertencem ao feto, não pertencem ao embrião em si, mas são para ele, tá? A função desses anexos, o conjunto deles, é a nutrição desse embrião, a respiração desse embrião, a excreção e a proteção dele contra pancadas, né, choques mecânicos e tudo mais. Ok? Vamos fazer uma comparação entre dois tipos do que a gente vai falar de ovos, né?
esse especificamente o ovo como a gente conhece, com casca e tudo mais, né? Tem ovos com casca mais rígida, mais dura, outros com casca assim mais maleável. E esse, entre aspas, um ovo, né, que tem a placenta humana. Ok. Esse daqui primeiro é o ovo de modelo que a gente vai estudar para répteis e aves, e esse daqui para mamíferos placentários, ou seja, não aqueles mamíferos ovíparos, né, que a gente estudou na outra aula, e sim aqueles que possuem placenta. Então, répteis e aves, mamíferos placentários, dois tipos de ovos que a gente vai estudar aqui. Muito bem, gente. Falando especificamente, então, primeiro, répteis e aves. A gente tem ali o âmnio, né? O que seria o âmnio? É uma bolsa com líquido que envolve o embrião, beleza? Responsável pelo quê? Pela proteção, principalmente, e, né, de choques mecânicos e também da dessecação, ou seja, né, de ressecamento excessivo, ou seja, ele nutre, né, o embrião assim com uma espécie de uma substância que vai tornar a pele assim, né, não dessecada, né? Muito bem, gente, uma primeira perguntinha, um quiz para vocês. A proteção mecânica, ou seja, aquela contra impactos do embrião dos mamíferos, é realizado fundamentalmente, letra A, pelo saco amniótico, letra B, pela placenta, letra C, pelo saco vitelínico ou letra D, pelo alantoide? Tempinho para vocês, pessoal. Ok, então, vamos lá. Proteção mecânica, ou seja, essa que eu falei contra impactos, ela é realizada pelo saco amniótico, que dentro do saco amniótico, a gente vai ver ali, tem o chamado líquido amniótico que protege esse embrião. Beleza. Essa proteção evita, né, impactos, né, e acidentes com o feto em si. Continuando, pessoal.
mesmo, né, o mesmo tipo de ovo, répteis e aves ali. Agora a gente vai analisar o córeo. É logo abaixo da casca do ovo ali. O córeo atua junto com o alantoide, que é uma outra estruturinha ali, né? Que juntos os dois fazem as chamadas trocas gasosas do embrião, além de fazer a proteção. Nos mamíferos, naquela outra estrutura que a gente viu lá, essa estrutura dá origem à placenta, né? Então é um pouquinho diferente, ali a gente vai ver, porque a placenta é muito mais complexa. Muito bem. O alantoide, relacionado também, especificamente, ele com as trocas gasosas, mas também com a excreção do embrião. O que seria a excreção do embrião? Mesmo assim, dentro de um ovo, né, mesmo ainda não tendo uma vida independente, o embrião ele se nutre, ele precisa de nutrientes, mas também gera excretas, ou seja, gera produtos, né, que precisam ser eliminados por serem tóxicos, né? Esses produtos vão ficar armazenados, né, ali nessa região que a gente está chamando ali de alantoide, ele armazena essa excreção. E também ele retira parte do cálcio que tem na casca do ovo e transfere para o esqueleto desse animalzinho que está em formação. Ou seja, o animal tem o esqueleto ósseo, né, então ele puxa dessa casca para transferir, para ajudar na formação desse embrião, desse feto já, né? Continuando, o saco vitelínico seria a primeira membrana a ser formada. Ela está ligada diretamente lá no intestino do embrião, que tem a função de nutri-lo. Lembra da aula passada que a gente falou do vitelo? Né? O que é o vitelo? O vitelo seria o alimento, né? Aquela reserva de alimento que vai ser passada para o embrião, para o feto de modo geral. Então, é no saco vitelínico que vai ter o vitelo. Isso aqui é fácil lembrar, saco vitelínico está relacionado com a palavrinha vitelo, ok? Já em mamíferos, pessoal, aí a coisa muda bastante, porque nos mamíferos, duas estruturas, o saco vitelínico ou vitelino e também o alantoide, né? O saco vitelínico, que teria lá o vitelo armazenado, que transfere nutriente para o embrião, e o alantoide, que reserva aquelas substâncias nitrogenadas, aquelas substâncias, né, aquelas toxinas de um modo geral, eles são captados pela mãe. Então é um pouco diferente, né? Então, nos placentários, o saco vitelino e o alantoide são muito reduzidos. A placenta assume tudo isso, ok? Aqui você vai ter cordão umbilical, né, que vai ligar a mãe com o feto, de modo geral, né? Tem outras estruturas que a gente já vai ver aqui na sequência. Pessoal, fiz uma comparação dos 5 grupos de vertebrados que existem aqui e as estruturas dos anexos embrionários em cada um deles. Nesse primeiro grupo aqui, a gente vê, nesse primeiro item, né, o saco vitelínico, em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ele existe, todos eles. Porém, o âmnio e o córeo só começam a existir a partir de répteis, aves e mamíferos. Por isso que o foco da aula é esses 3 grupos, né? Com relação ao alantoide, tem répteis, tem aves, tem mamíferos, porém lembrando aqui que em mamíferos ele é bem reduzido, né? E placenta tem exclusivamente nos mamíferos, especificamente, como o próprio nome diz, em mamíferos placentários. Um novo quiz aqui, pessoal. Nem todos os anexos são encontrados em um animal. Os peixes, por exemplo, apresentam apenas um único anexo embrionário. Marque a alternativa que indica corretamente o único anexo embrionário presente nos peixes. Lembra que está na tabelinha que a gente viu agora. Letra A é o âmnio. Letra B, a placenta. Letra C, o alantoide. Letra D, o saco vitelínico. Mais um tempinho para vocês, tentem resolver, voltem lá na tabelinha anterior que vocês já vão saber responder isso aqui.
Então, pessoal, a única que a gente viu na tabelinha ali, né, que falava que existem praticamente em todos os grupos ali, seria o saco vitelínico, que transfere, né, o nutriente ali para o animal. Com relação à placenta, agora a gente volta para a placenta. Qual é a função dela? Estabelecer troca de substâncias entre mãe e o filhote, possuindo também a função de nutrição, respiração e excreção. Então, quer dizer, ela assume muito mais coisas do que um ovo individual, um ovo, né, do animal ovíparo, né? E ela atua por meio do cordão umbilical. Então, na imagenzinha aqui nós temos, né, a placenta, ok? Aqui ainda não é o útero da mãe, aqui é só a placenta. E ela, através do cordão umbilical, se comunica com o feto, tá? Aqui, após o nascimento, é necessário que tenha o parto da placenta, ela não fica dentro do corpo da mulher, ela é eliminada, cortada, o cordão umbilical fica ali alguns diazinhos ainda, né, grudado com a criança e o restante é eliminado. Ok? Aqui, gente, nessa região é a união da placenta com o cordão umbilical, né, um destaquezinho maior, e aqui aparecem o que a gente vai chamar de vasos sanguíneos, né? Onde vai ter as trocas de nutrientes, gases respiratórios, excretas, né? Enfim, todas aquelas, né, aquelas funções que a gente viu no slide anterior ali. Exercício, pessoal. Sobre as características dos anexos embrionários, afirmam-se. Número 1. O saco vitelino é uma bolsa que abriga o vitelo e participa do processo de nutrição do embrião, sendo bem desenvolvido em peixes, répteis e aves e reduzida nos mamíferos. Continua no próximo slide. 2. O âmnio é uma membrana que envolve o embrião e todos os demais anexos embrionários, sendo o anexo mais externo ao corpo do embrião. Além disso, participa juntamente com a alantoide dos processos de trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. Número 3. A placenta é um anexo embrionário que permite que o filhote receba nutrientes e oxigênios da mãe e passe para ela excretas nitrogenados e gás carbônico, estando presente em todos os mamíferos, certos grupos de peixes e répteis. Número 5. O alantoide é um anexo embrionário que deriva da porção posterior do intestino do embrião, tendo como função, nos répteis e nas aves, de armazenar excretas e participar das trocas gasosas. Continua no próximo slide. Estão corretas apenas as afirmativas A1 e A2, A1 e A4, A2, A3 e A4, A2 e A3 ou A1 e A3. Beleza? Com vocês agora, um tempinho para vocês resolverem.
Muito bem, pessoal. Resposta letra B, 1 e 4. Por quê? Só para a gente dar uma compreendida, né, certinho. Número 1, ele é aquela bolsa que abriga o vitelo, né, que vai nutrir o embrião, beleza? E a número 4, esse alantoide, né, ele é aquele que ele tem a função de armazenar esses excretas nitrogenados e participar das trocas gasosas, né? Só para vocês lembrarem disso aqui. Muito bem, gente. Além disso, a placenta está relacionada com a produção de vários hormônios durante a gravidez. Então, eu destaquei 2 principais aqui. Um deles é a gonadotrofina coriônica humana e o outro é o hormônio lactogênico placentário. Isso aqui, mais para frente, a gente vai ver mais detalhes desses 2 hormônios. Um quiz número 3, minha gente. Sua principal função é nutrir o embrião. Ele está bem desenvolvido em peixes, répteis e aves, mas muito reduzida em mamíferos. Marque a alternativa que indica corretamente a estrutura descrita. Letra A, saco vitelínico. Letra B, placenta. Letra C, âmnio. Ou letra D, alantoide. Deixo mais um tempinho para vocês aí.
Então vamos lá, pessoal. A principal função, né, dessa estrutura é nutrir o embrião. Então, qual delas seria? Letra A, saco vitelínico, ok? Agora vamos falar de células-tronco, né, que é aquilo que a gente viu no início, né, da aula ali, que eu trouxe lá dos Estados Unidos, né, aquela pesquisa que beneficiou muitas pessoas e tudo mais, né? Essas células-tronco são células que têm a capacidade de diferenciação, ou seja, elas em si podem se transformar em vários outros tecidos conforme, né, o tipo dessa célula, ok? Como eu falei em tipo, nós temos as totipotentes, que são aquelas assim que têm uma enorme versatilidade, ou seja, elas apresentam a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula encontrada no corpo do indivíduo, né? Extremamente assim versátil, ok? Já as pluripotentes são um pouco menos versáteis, elas dão origem a órgãos do corpo do ser vivo, do embrião, mas ela não tem a capacidade de originar esses tecidos extraembrionários, ok? As células-tronco induzidas, são produzidas principalmente a partir de células da pele, mas podem ser fabricadas também a partir de outros tipos celulares, elas são induzidas em laboratório daí. Temos as multipotentes, que se diferenciam em poucos tipos celulares, são responsáveis principalmente pela renovação celular, sendo encontradas basicamente em todos os tecidos do corpo, principalmente na medula óssea e no cordão umbilical. E por fim temos as unipotentes. Elas não apresentam uma grande capacidade de diferenciação. Elas são capazes apenas de formar as células do tecido a que eles pertencem. Portanto, assim, se forem células nervosas, neurônios, elas têm a capacidade somente de renovar neurônios, ou só hemácias, né, células sanguíneas, né, o hepatócito, células do fígado, células cardíacas, musculares, né, cardíacas. Então vamos a um exercício sobre isso. As células-tronco atualmente são conhecidas pelo seu potencial de tratar algumas doenças e pela esperança que possam tratar algumas, né, várias outras. Cerca de 100 diferentes tipos de doenças relacionadas com sangue, por exemplo, são tratadas com o uso desse tipo de célula. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica a característica presente nas células-tronco que ajuda no tratamento de tantas enfermidades. Vamos às alternativas na próxima tela. Letra A. As células-tronco apresentam capacidade de multiplicação e diferenciação e substitui células doentes por células saudáveis? Letra B. As células-tronco apresentam capacidade de aumentar de tamanho ocupando o local dessas células doentes? Letra C. As células-tronco apresentam capacidade de modificar os genes das células doentes? Letra D. As células-tronco apresentam capacidade de destruir células doentes pelo processo de fagocitose? Ou letra E. As células-tronco apresentam capacidade de causar desdiferenciação dos tipos celulares dos doentes? Vamos lá, pessoal, um tempinho para vocês, essa é um pouquinho mais difícil.
Perfeito, pessoal. Qual seria dessas 5 alternativas? Seria a letra A, as células-tronco apresentam capacidade de multiplicação e diferenciação e substitui as células doentes por células saudáveis. Beleza? Basicamente um processo simples assim. O que vimos na aula de hoje, minha gente? Os anexos embrionários são estruturas auxiliares para o desenvolvimento do embrião. Eles não são do embrião, mas são para ele. O ovo de répteis e aves possui saco vitelínico e alantoide bem desenvolvido. Já os mamíferos placentários possuem saco vitelínico pouco desenvolvido e o alantoide praticamente inexistente. As células-tronco são células com alta capacidade de diferenciação, podendo se transformar em outros tipos celulares. E, na verdade, são uma esperança, né, para vários tipos de doenças. Gente, são assuntos assim complexos, como os demais que a gente está vendo. O primeiro ano também, né, já traz essa bagagem forte da biologia aí. Então, assim, grande parte das dúvidas de vocês podem ser esclarecidas aí pelo seu professor que está lá na sua sala virtual no Google Classroom. Ele vai ter um enorme prazer de te ajudar a resolver. Então, mande uma mensagem para ele, se comunique com ele, peça ajuda, tente fazer o exercício. Essa aula também você pode revê-la pelo YouTube, né? Lá no Aula Paraná, acessa a aula que você quer, lá na playlist de Biologia de primeiro ano, você acessa o assunto, você revê, tenta fazer. Todos esses assuntos, eles vão ser muito utilizados para você daqui a 2 anos, quando você for fazer Enem, quando você for fazer vestibular, você vai precisar dessas informações, né? Às vezes um detalhezinho, uma palavrinha, uma dessas estruturas que a gente estudou, que pode trazer essa confusão muitas vezes, você pode ir lá fazer anotações, use aquele papelzinho amarelinho de anotações, procure, né? O máximo que você puder, fazer lá mapas mentais com essas informações para que tudo fique mais fixado na tua mente, se torne um processo natural de fixação do assunto. Certo, gente? Eu agradeço a vocês, tá? Até uma próxima aula. Qualquer coisa, acessem, busquem e cada vez mais se aprofunde no assunto, ok? Muito obrigado.